Abra sua Bíblia no capítulo 5 de Efésios. Só 2 versos, eu vou falar um pedaço do texto e o resto fica para outra vez. Na sexta-feira passada, a Sunamita me mandou um recado. E eu não lembrava exatamente do meu dever. Era para participar de uma live do Jumper sobre remir o tempo. E eu, na sexta-feira mesmo, no sábado, eu mergulhei a cara no texto da Escritura para entender essa droga de tempo. E fiz isso no sábado e no domingo. No domingo o doutor Davi pediu para eu pregar. Eu falei, por que é que eu não vou pregar o que eu vou falar na segunda-feira? Na live. Aliás, para quem quiser, toda segunda, às 9 horas tem live. 9 da noite. E, então, o texto que eu peguei diz assim, 15 e 16 do capítulo 5. Eu vou ler vários textos hoje, porque esse assunto precisa ser visto como um todo, tá? Portanto, diz a Escritura, diz Paulo aos crentes de Éfeso, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sobre os dias maus eu vou falar na outra vez, tá? Eu vou falar hoje sobre remir o tempo, mas antes quero falar sobre o modo como nós devemos andar para que nós redimamos o tempo. E para remir o tempo nós temos que andar de um modo sobrenatural nesta presente vida, sendo guiados pelo Espírito de Deus, porque o tempo passa rápido. Se você está navegando, se você gosta de navegar, acho que tem pouca gente aqui que gosta disso, você tem que ter 2 coisas, a capacidade de orientar-se e você tem que ter poder no seu barco para poder se locomover indo para o lugar certo. Você precisa de ambas as coisas. Se você está cruzando, por exemplo, ou navegando numa região costeira onde tem muita rocha, muita coisa, muito empecilho, você tem que ter o barco bem armado, bem capacitado para empurrar o seu barco, mas você tem que ter mapa, para você saber por onde deve andar, senão você fica à mercê dos ventos e das correntes. Se você tem a capacidade de orientação, mas você não tem poder no seu motor, você também ficará numa situação muito desagradável. Então, essas 2 capacidades se tornam mais essenciais quando você está navegando por lugares perigosos. Se você navega com poder no seu motor do barco, mas não tem mapa, você pode andar por tudo quando quiser, mas você não chega onde você quer. A vida cristã é mais ou menos a mesma coisa. O inimigo tem implantado armadilhas, minas, para destruir você. Há rochas perigosas, há recifes traiçoeiros que podem fazer o seu barco afundar. E para você navegar com segurança, você precisa ser muito cuidadoso. Possuir um bom motor em grandes águas para navegar e ter as indicações do seu mapa. Não se esqueça de que Paulo está orientando a você, está no capítulo 5 mesmo, ele fala assim, que vocês devem andar como filhos da luz, isto é, vocês devem seguir o caminho correto, o caminho que deve ser seguido. E a geração em que nós vivemos é uma geração de trevas, uma geração pervertida e corrupta, uma geração espiritualmente tenebrosa. Portanto, você tem que manifestar a sua luz para poder conduzir pecadores a Cristo Jesus. Então, 2 coisas para que você possa remir o tempo. Primeira, portanto, vede prudentemente como andais. Esse é o primeiro mandamento. Andar prudentemente é a mesma coisa que olhar cuidadosamente por onde você anda. Significa gastar de maneira qualitativa
o seu tempo. Os gentios não sabem andar prudentemente, eles são como loucos, andando perdidamente sem esperança. Eles podem até ter força, mas eles não têm orientação, eles não sabem por onde devem andar. Mas você e eu temos que andar prudentemente. Nós temos o dever de andar de modo cauteloso, porque nós sabemos que o tempo é mau em que nós vivemos. Sem essa prudência, os crentes navegando por águas perigosas poderão cair no perigo de sofrer derrotas espirituais. E eu não queria que nenhum de vocês, e nem eu, tivéssemos esse tipo de andar imprudente. Andar prudentemente significa andar com precisão, com exatidão, o caminho que nós seguimos. Não seja louco. Aproveite o seu tempo. Esse assunto vamos tratar daqui a pouco. Você tem que estar seguro do que está fazendo. Isso significa que você deve dar os passos com muito cuidado. Olhe bem onde é que você pisa, porque você tem armadilhas que o aguardam no caminho a trilhar. E muitos cristãos não entendem o caminho perigoso em que eles trilham, não sabem que o campo deles está cheio de armadilhas, um campo minado. Então, não se esqueça de que os dias que nós estamos vivendo são maus. Eram maus no tempo de Paulo e continuam sendo maus, ainda mais maus em nosso tempo. Evite desastres espirituais andando prudentemente. Segunda coisa, para que você possa remir o tempo, você precisa andar como sábio, não como louco, não como nécio. Não como nécios e sim como sábios, diz o texto. Andar como nécio significa andar imprudentemente. Neste caso, o desastre em sua vida será certo. Todavia, andar como sábio significa andar prudentemente. A literatura da sabedoria da Escritura, como por exemplo Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, eles fazem sempre um contraste entre a loucura e a sabedoria. Jesus fez isto de uma maneira extraordinária, quando ele contrastou as virgens nécias, ou virgens loucas, com as virgens prudentes, ou sábias, não é? Esse contraste é muito comum nas Escrituras Sagradas. E o significado básico de sabedoria é possuir habilidade, e o homem sábio tem habilidade de viver de maneira apropriada, de maneira como Deus quer. E na raiz da palavra sábio, lá na base, no fundamento da palavra sábio, está a ideia de temor do Senhor, porque a Escritura diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Tá? Então, Paulo também traça esse contraste entre a loucura e a sabedoria. O sábio é aquele que faz o que agrada a Deus, ou seja, o produto final que traz glória a Deus. E a sabedoria diz respeito à nossa habilidade, portanto, de estabelecer as devidas prioridades na vida, de modo a fazer as coisas no tempo apropriado. Moisés uma vez fez uma oração que a gente devia aprender a fazer. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal modo que nós alcancemos coração sábio. Tá? Então eu vou trabalhar com 3 palavras, com 2 na verdade. Trabalhar com a palavra tempo e com a palavra remir, mais no final. Tá? Então deixa-me falar sobre tempo. O texto fala, remindo o tempo. O Novo Testamento, e aqui eu peço a atenção de vocês, concentrem na atenção, porque para vocês entenderem. O Dr. Davi disse que para as crianças é muito mais fácil de ensinar isto do que para nós grandes. Não é? No Novo Testamento, existem 2 palavras gregas que são traduzidas como tempo. Uma delas é cronos e outra é kairos. Entendam isto. São 2 palavras distintas com sentidos diferentes. Abra em Atos 1:7.
Isso, mantenha aberto um instantinho aí. Atos 1, 7. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Atos 1, 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Este verso nos ensina, nos mostra duas palavras. Aqui, Bruno, ó, não vos compete conhecer os cronos, os cronoi. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe como serão os próximos dias seus. E ele fala, não vos compete conhecer os cronóis ou épocas, kairos. Usa as duas palavras diferentes que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, esse verso nos ensina, a primeira coisa, que tanto o cronos é medido por relógio, dia após dia. E o kairos, eu vou destrinchar mais tarde um pouquinho, diz respeito às oportunidades que nos são dadas. Então, tanto o cronos como o kairos estão debaixo do governo de Deus. Vocês não têm governo nenhum sobre isso, vocês não têm domínio, compete a Deus estas coisas, não a vocês. Deus é quem cria e ordena a existência dos eventos que são marcados pelo relógio, cronos, como os eventos que nos são oportunos, favoráveis. E essa verdade é tão certa que Jesus disse aos seus discípulos, em outras palavras, esse assunto é uma matéria exclusiva do meu Pai. Vocês não possuem o direito de saber de antemão essas coisas, ao menos antes delas acontecerem. Quando é que elas vão acontecer? Na restauração de todas as coisas. Então, eu vou trabalhar aqui com algumas coisas que eu quero que vocês prestem atenção, que vou dar os vários significados da palavra tempo. Vamos pedir que mais gente participe. Vamos lá, Bíblia aberta. Alguém leia Romanos 16, 25, outra pessoa leia 2 Timóteo 1, 9 e outra pessoa Tito 1, 2. Vamos lá, primeiro, 16, 25 de Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Nos cronóis aionos, isto é, nos cronos eternos. O texto, 2 Timóteo 1, 9, a mesma coisa, quer ver? Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos. Antes do cronos aionos. Antes dos tempos eternos. Esses versos mostram que mesmo os autores bíblicos tiveram dificuldade para trabalhar com a ideia de eternidade. E eu não sei falar praticamente nada do que eternidade significa, porque não é uma experiência humana. Eternidade é uma experiência absolutamente divina. A eternidade aqui, nesse texto que ele usa cronos eternos, diz respeito a um tempo que existia quando não havia tempo ainda. Ué, o que você está querendo dizer? O americano chama, Davi, lembra? Timeless time. Um tempo que não tem tempo, porque quando Paulo está falando desse tempos eternos, ele está se referindo a um período quando o relógio não funcionava, que não tinha relógio, quando as horas não passavam, pois o tempo é parte da criação. O tempo não existe eternamente, mas como não tem jeito para a gente falar desse troço, então fala em tempos eternos, isso é desde quando? Não tem como falar. Eternidade é exclusiva de Deus.
Mas ele usa tempos eternos para tentar dar uma luzinha pequena de que antes dos tempos eternos, Deus deu a sua própria determinação e graça. É mais um texto, Tito 1:2, veja. A esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos. Isto. No tempo, quando não havia, perceba, eu não consigo falar sem tempo no meio. No tempo, quando não havia criação, não era possível falar dessa época, por isso que a gente coloca sempre uma noção temporal nela, para que nós possamos ter um vislumbrezinho, mas muito tênue, de eternidade. E a expressão tempos eternos é equivalente àquilo que Jesus Cristo disse na sua oração sacerdotal. Ele disse ao seu Pai assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, quando? Antes que houvesse mundo. Esses são os tempos eternos. Esses são os tempos eternos. Antes que houvesse mundo. Que não tinha relógio, não tinha minutos, segundos, etc., horas, dias e meses. Porque o tempo, vou repetir, é parte da criação divina. Pois quando nesse timeless time, nesse tempo sem tempo, é que Deus preparou todas as coisas relativas à nossa redenção. Quando ainda não havia nada no mundo. Então essas 3 passagens mostram essas duas palavras, Cronos e Kairos, ajudam a entender. Nesses 3 versos que nós lemos agora, ele só usa Cronos. Por exemplo, de eternidade a eternidade de Deus quando o tempo não havia ainda, quando o tempo não havia ainda, tu és Deus. É difícil para nós pegar isso, né? Mas é assim que a Bíblia trabalha. Um segundo sentido da palavra tempo é o tempo marcado pelo relógio agora. O tempo marcado pelo relógio. Atos 3, 21. Alguém leia agora, e a palavra usada aqui é kairos. Presta atenção. 3:21, alguém leia. Ao qual é Jesus. É necessário que o céu receba Jesus. Até aos tempos da restauração de todas as coisas. Porque Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Gozado, ele usa cronos aqui. Porque Deus estabeleceu um cronos, isto é, Deus estabeleceu um dia. Paulo fala em Atos 17 que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Há um dia específico em que as coisas vão acontecer de um modo definitivo. O dia do julgamento e o dia do completamento da redenção humana. Tudo através de Jesus Cristo. Ele vai ser o juiz, ele vai ser o redentor que salva completamente o seu povo. E esse dia está marcado no relógio. Só que Deus não conta quando esse cronos acontecerá. Mas é um dia específico estabelecido por Deus. E esse dia específico certamente acontecerá. Agora, é o ponto principal meu aqui, o tempo, terceira coisa, o tempo marcado pelas oportunidades. Enquanto Cronos se refere a um espaço temporal marcado, repito, por minutos, dias, horas, meses, anos, séculos, o Kairos diz respeito a um tempo qualificado, um tempo certo em que as coisas devem acontecer. Significa o momento apropriado, o momento certo, o momento favorável, o momento conveniente, o momento oportuno. Este é o sentido de Kairos. E o autor que estamos estudando aqui, remir o Kairos, porque os dias são maus. Tá? Então essa palavra Kairos significa um período de tempo importante, um período de tempo onde as coisas têm que ser cumpridas, mas que não tem uma conotação cronológica.
Portanto, eu quero ler um texto agora com vocês, rapidinho. 2 Coríntios 6, 2. Deus tem um tempo apropriado para fazer todas as coisas. Deus tem o tempo oportuno, isto é, Deus tem o kairos para fazer tudo. É 2 Coríntios 6, 2. Olha só. Diz assim, porque Deus te disse, eu te ouvi no tempo da oportunidade, ou seja, eu te ouvi no kairos, e eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, isto é, eis agora o kairos, eis agora o dia da salvação. Eu sei que é chato vocês ouvirem uma língua que vocês não conhecem, mas eu quero que vocês entendam que kairos define o tempo como alguma coisa que diz respeito ao momento certo das circunstâncias acontecerem, o momento apropriado, o momento que não deve ser desperdiçado. Esse é o momento oportuno. Então Deus diz assim, agora chegou o momento de eu mostrar a minha redenção, tá? É o tempo em que Deus atinge você, é o tempo em que Deus entra em você e mostra a você quem Ele é. Eu te socorri no tempo oportuno, isto é, no kairos. Eu te socorri num tempo oportuno, kairos, novamente, as duas vezes aparece a palavra kairos, tá? E esse tempo marcado pelas experiências apropriadas que estão marcadas nas ocasiões oportunas, são coisas interessantes. Primeiro, olha só, olha como Deus usa a natureza que tem o seu kairos. A natureza tem o seu kairos. Eu vou ler só, escutem, vocês conhecem o texto. Os tempos referidos nesta passagem que eu vou ler aqui agora dizem respeito às estações, ao tempo fixado e definido que certamente acontecerá. Falando do justo, o salmista diz no Salmo 1, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Isso, eu estou lendo aqui a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. O justo é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no tempo devido, isto é, no kairos, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. As folhas aparecem geralmente, especialmente nos países nórdicos, aqui também, mas com menos intensidade, com menos distinção. As folhas aparecem na primavera e desaparecem no tempo apropriado, que é o outono. As folhas não caem na primavera, não caem no verão, mas elas ficam amarelas e quem morou nos Estados Unidos sabe disso. Elas ficam amarelas, depois se avermelham e então caem. É o tempo do inverno. Mas quando as folhas caem, esse é o kairos, esta é a oportunidade, este é o tempo apropriado delas caírem. Os frutos a mesma coisa, eles só dão no outono, maiormente. Tudo tem um tempo certo, tudo tem o kairos de Deus. Os frutos não vêm antes nem depois, e as folhas não caem antes nem depois. A segunda coisa, Deus usa a natureza, que tem os seus kairos, como eu disse, e Deus usa o kairos, que significa a hora certa de fazer a coisa mais importante. Quer ver só? Romanos 5, 6, alguém leia para mim. Romanos 5, 6. E cita o grego para mim, vai, vamos lá. Porque Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Você morreu no kairos, morreu na hora exata. Essa expressão significa, a seu tempo, significa na hora apropriada, no tempo maduro, no tempo quando tudo está pronto para a obra redentora. Por razões determinadas por Deus.
O Verbo não podia se encarnar antes e nem depois. O eterno se misturou com o temporal. O eterno invadiu o Cronos. Quando? No tempo apropriado. No tempo favorável. O Verbo se fez carne. Gálatas, Paulo aos Gálatas fala assim, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, quando? Na plenitude do Kairos, isto é, no tempo pleno, no tempo exato, no tempo quando todas as coisas estavam já prontas. O tempo definido por Deus, que não podia ser outro, mas aquele que ele resolveu fazer isto. Uma terceira coisa, Deus usa a redenção que tem o seu Kairos, quer ver só? Lucas 21, 24. Fala sobre a história dos judeus aqui, no começo, talvez uma referência à perseguição que já havia nos dias subsequentes a Jesus e muitas gerações depois, até agora. Leia lá, 21, 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Essa é uma referência aos judeus. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Deixa eu gastar um tempinho e explicar, até que os gentios, que o tempo, o Kairos dos gentios se completem. O texto, que eu já disse, fala de perseguição que haverá sobre a nação judaica por muitos séculos e ainda continua. Muitos homens haveriam de ser mortos e outros espalhados por todas as nações. Por isso se vê judeu em todo canto do mundo. E esse tempo de discriminação, quando os gentios são dominados por gentios, quando Jerusalém está sendo e será pisada por gentios, essa perseguição só terminará quando chegar o que ele fala de o completamento do Kairos dos gentios. O tempo dos gentios é o tempo quando a salvação deles acontece. É um tempo que já começou, é um tempo que ainda se processa, e é um tempo que caminha para um clímax, a salvação dos gentios. Deus, quando chegar o tempo da plenitude dos gentios, os judeus não mais serão pisados pelos gentios, ao contrário, vai começar a haver a salvação de judeus no final dos tempos. Nos anos que precedem a vinda de Jesus Cristo, que eu não sei quando será, haverá um Kairos. Quando Deus for trabalhar com os gentios de uma maneira que ele não trabalhou nunca, presta atenção. Paulo chama de plenitude dos gentios, não é como alguns comentaristas pensam ser, quando o último dos gentios se converter, não é essa a ideia. A ideia é quando a igreja gentílica for plena de alguma coisa, for cheia de alguma coisa. Quando a igreja chegar no seu apogeu espiritual, no seu tempo mais vibrante, no seu tempo mais precioso, no seu tempo espiritual mais limpo, mais forte. E nunca houve nenhum tempo como esse que vai acontecer sobre os gentios, que vamos chamar de plenitude dos gentios. Então, quando a igreja estiver no seu apogeu, a igreja remida, não a igreja denominacional, não a igreja cristã nominal, mas eu estou me referindo aos filhos do Deus Altíssimo dentre os gentios. Então, nunca a igreja gentílica foi tão fantasticamente bela quanto será nesse tempo chamado de plenitude dos gentios. Então, quando chegar esse tempo da força grande da igreja gentílica, começará a haver a salvação de judeus. Lembra? Quando é que os judeus deixarão de ser pisados, Jerusalém deixará de ser pisada pelos gentios? Quando chegar
a plenitude dos gentios. E plenitude dos gentios significa quando a igreja gentil que tiver a sua expressão mais bela. E quando esse kairos dos gentios estiver na sua plenitude, então começará o que Paulo chama no mesmo Romanos 11, 12, começará a existir a plenitude de Israel. Israel vai ser cheio de alguma coisa que ele nunca havia sido antes. Israel vai ser trazido à fé em Cristo Jesus. O tempo favorável dos gentios vem desde os tempos do Novo Testamento e culmina nos tempos que eu chamei aqui ou Paulo chamou de plenitude dos gentios. Então se dará a salvação dos judeus. Este será o grande kairos, o grande tempo apropriado, o grande tempo da salvação dos gentios, porque isso dará um start, um início à salvação dos judeus. Essas coisas dos judeus vêm após a plenitude dos gentios. O momento favorável dos judeus acontecerá quando houver o momento pleno dos gentios. E a ênfase será no grande tempo oportuno, grande tempo apropriado, grande tempo favorável, o tempo em que a salvação virá na hora certa. Tanto a plenitude de um quanto a plenitude de outro. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o objetivo meu principal, que é a ideia de remir o tempo. Eu pular um ponto de coisa, porque o tempo meu é curto. Preciso aprender a remir o tempo, né? Tem muita passagem que trata do assunto. O significado de remir o tempo, o texto fala, remindo, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo. Eu tenho que citar o grego aqui, senão não dá para explicar. O verbo grego traduzido por remir é o verbo exagorazo. Exagorazo. Guarde essa palavra, exagorazo. Esse verbo é composto de duas partes, né? Uma preposição ek, quer dizer fora de, a partir de, e agora, que é o lugar onde as coisas são expostas para venda. Um lugar onde as pessoas se reúnem, onde os negócios públicos são feitos. Em outras palavras, agora é o mercado. Exagorazo. Agora. Exagorazo. Esse verbo é parte do vocabulário usado no mercado quando os homens faziam negócio nos tempos bíblicos. Na sociedade agro-pastoril dos tempos bíblicos, o mercado acontecia ao menos um dia da semana, onde os produtores e mercadores expunham suas mercadorias e seus bens para vender aos que tinham desejo de comprá-los. Todas as transações eram feitas onde? Na ágora. No mercado. Que acontecia ao ar livre ou às vezes em lugar fechado, mas sempre no centro dos vilarejos pequenos dos tempos antigos. O mercado é o lugar onde você procura por barganhas. Porque você sabe que as barganhas não duram muito tempo. Elas passam, elas mudam. Mas eu vim aqui ontem, estava tal, já passou. Você não aproveitou a oportunidade. Portanto, faça o melhor, aproveite quando as oportunidades dadas por Deus aparecerem. Este é exatamente o que o texto quer dizer. Remir o tempo significa aproveitá-lo, significa comprar na hora certa. John MacArthur, um comentarista bíblico, um grande pregador da nossa geração, ele disse que esse verbo exagorazo é usado na compra de escravos. O senhor de escravos ia lá, comprava, se ele queria redimir um escravo, ele ia no ágora
e redimia. Daí a ideia de remir. E assim a ideia de redenção está implícita nesse verso. Somos chamados para redimir o tempo e devotá-lo ao Senhor. Há um texto aqui que usa o verbo agorazo, hexagorazo, em Colossenses 4:5, escuta lá, só escuta, Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. E aí fala, aproveitai as oportunidades. Usa o verbo hexagorazo junto com kairos. Aproveitai as oportunidades. E Paulo instrui aos crentes de Colossos que se portassem sabiamente em relação aos gentios, tomando proveito das oportunidades que Deus lhes dava ao botar gentios na frente deles. E a igreja que cresceu na época não foi a judaica, foi a dos gentios. Comprar no ágora é alguma coisa que envolve sabedoria. E quando a Escritura diz que nós somos remidos, hexagorazo, significa que Jesus Cristo nos comprou da velha vida para a nova vida. Portanto, não viva o restante do seu cronos como você costumava viver. Você foi remido, você foi libertado da velha vida. Por isso que Paulo fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas do modo antigo já se foram. Eis que tudo se fez novo. Eu vou fazer 3 aplicações. Primeira, 3 perguntas. Quando você pensa que o Kairos está envolvido na sua vida? Quanto? Eu digo que não há nenhuma esfera da sua vida que a ideia de Kairos não esteja envolvida no trono. O Kairos nunca acontece fora do Cronos. As oportunidades que Deus nos dá têm a ver com aqui e com agora, tem a ver com as oportunidades que Ele nos dá no tempo em que vivemos, no Cronos onde vivemos. Nada acontece fora do Cronos, mas todo Kairos tem que ser remido. Todo tempo tem que ser remido. Então, o Dr. Davi citou, acho que falando no começo do culto, eu fui a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e eu vi que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. A palavra grega é, tudo tem o seu cronos determinado. Isto é, Deus estabeleceu um dia para todas as coisas, tá? Aí, fala trocentas vezes, eu vou ler só em grego, tá? Tudo tem o seu cronos determinado. Há Kairos para todo o propósito debaixo do sol. Há Kairos de nascer, isto é, há a oportunidade de nascer, há a oportunidade de morrer, há o Kairos de plantar e o de arrancar o que se plantou, há Kairos de matar, eu não sei explicar muito isso, mas tem. Há Kairos de matar e tempo de curar. Há tempo de derribar o tempo, há tempo de derribar e Kairos, né, de edificar. Há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Isto é, você tem a oportunidade tanto de lamentar as coisas que acontecem na sua vida, como se alegrar com as coisas que acontecem providencialmente na sua vida. Tempo de espalhar pedras, tempo de abraçar, tempo de namorar, tempo de parar de namorar. A Bíblia fala isto. Para você se dedicar à oração, etc, etc. Né? Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar, tempo de rasgar, e tempo de coser, tempo de ficar quieto, e é bom a gente aprender às vezes, e tempo de falar, e tempo de amar, e tempo de aborrecer, tempo de guerra, e tempo de paz. Em todas as vezes aparece Kairos, exceto lá no começo, que fala que Deus tem o Cronos determinado para todas as coisas.
É curioso você entender isto. O pregador usa essas duas palavras para mostrar que o tempo não espera por ninguém. Que nada acontece fora do Cronos. Nada acontece fora do tempo. Da mesma forma, o Kairos, que significa oportunidade, o tempo apropriado, acontece num tempo estabelecido de antemão por Deus. E que Deus quer que você use aquele Cronos, aproveitando as oportunidades que Ele dá. Cada momento, cada estação é tempo oportuno para nós fazermos as coisas que devemos fazer. Portanto, se Deus lhe apresenta uma oportunidade de você ser útil, de você ser proveitoso, não desperdice esse Kairos de Deus. Se você percebe que Deus lhe abre uma oportunidade, você terá que aproveitá-la. Você tem que sepultar o seu passado. Perceba que o tempo é alguma coisa muito importante que você deve fazer uso correto dele. Tanto o Cronos quanto o Kairos. Você tem que aprender a dividir em horas, dias e meses, esquematizar, digamos, o seu Cronos. E usando esse Cronos para você fazer aquilo que você é sabiamente chamado para fazer. Segunda pergunta: como será daqui por diante o restante da sua vida? Nenhum de nós sabe. Ninguém conhece como as coisas se darão no restante de nossa vida. Alguns de vocês têm muitos anos pela frente. Eu e mais 2 ou 3 aqui estamos na curva. Nós podemos morrer em qualquer tempo, mas vocês têm muito Cronos na vida. E tomara vocês aprendam a cuidar dos Kairos que Deus lhe dá. Cuide-se para que os Cronos, ou seja, os dias da sua vida, sejam bem esquematizados e o Kairos seja bem aproveitado. Eu espero que vocês entendam esta distinção. Portanto, aproveite bem as mercadorias que são oferecidas no ágora das oportunidades. Terceira pergunta e última. Como você pensa que deve lidar com o Kairos? Eu não sei como vai ser o restante da minha vida. Eu sei que eu posso querer trabalhar com as oportunidades que Deus vai me dar. Eu não sei como é que vai ser o restante da minha vida, mas o que eu quero, e Deus me deu esta capacidade de ter os olhos abertos para enxergar o tempo oportuno de fazer as coisas. Eu não posso fazer nada com os anos que já se passaram. O Dr. Davi, falando para a criançada, falou, como é que é correr atrás do prejuízo? Como é que você falou? O tempo perdido. Não tem jeito. É inexorável o Cronos. O Kairos que passou não volta. O que passou, passou. Agora, o que nós temos é que, e agora? Os dias que se nos restam. O que é que nós vamos fazer com o Cronos que nós temos pela frente? Os dias, os meses e os anos. É usar esse Cronos de uma maneira aceitável, de uma maneira oportuna, de uma maneira onde isso seja Kairos, o tempo oportuno. Eu não posso dizer que nós somos donos do nosso destino, longe disto, porque isso é matéria de Deus. Mas está em nós a capacidade de cuidar bem das oportunidades, ou seja, do Kairos, que nós recebemos de Deus. É tarde demais para chorar leite derramado. Algumas pessoas, e o Dr. Davi mencionou, eu queria ter feito isso, eu queria ter tempo para
para fazer tudo de novo. Não tem. Não tem. Não tem volta. Então, o que importa é o que vamos fazer doravante com o nosso Cronos e com o nosso Kairos. Levante-se cada manhã, estabeleça as prioridades, o seu cronograma, se você puder. Seja organizado com o seu Cronos, com o seu tempo. Então ponha-se a trabalho, para que no meio do seu Cronos, você faça as coisas que você tem que fazer, as coisas no tempo certo, as coisas que são oportunas, as coisas que são importantes para a sua própria vida e especialmente para a vida daqueles que rodeiam você. Se você é discípulo de Jesus Cristo, e eu vou usar uma palavra moderna aqui, você é um mercador especializado nas commodities do tempo. É uma linguagem técnica bem moderna. Esteja sempre atento aos kairóis que o Senhor lhe apresenta. Aproxime-se do mercado e compre as barganhas que vão abençoar a sua vida. Se você é discípulo de Cristo, nunca fique longe do ágora. O que é ágora mesmo? Nunca fique sempre atento, cada momento, para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E quando você, a última frase, quando você aprender a aproveitar as oportunidades no seu Cronos, então você terá aprendido a remir o tempo. Deus nos abençoe.